Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Nós estamos no terceiro domingo após Epifania. Que este culto em casa seja um tempo que nos dê cada dia mais a oportunidade de estarmos conhecendo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Vemos que as palavras bíblicas para este dia, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, nos diz: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades dentre o povo. Nós celebramos este culto na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido-os, assim como estamos, a orarmos. Pai amado, muito obrigado por este tempo maravilhoso, o qual o Senhor tem nos concedido neste dia, este tempo de poder participar deste culto. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade e entendimento a entendermos a palavra que o Senhor quer transmitir para nós hoje neste culto. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, pois somente o Senhor pode nos guiar por este mundo. Pedimos também o teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes que temos pecado em pensamentos, em palavras, em ações e também por omissões. Pecamos constantemente e necessitamos demais da tua graça e do teu perdão. Assim, nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de todas as maldades. E aqueles e aquelas que se arrependerem estão perdoados em nome de Jesus. Amém. Eu convido-os a ouvir ou a cantar juntos o hino Senhor, se tu me chamas. Chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram sua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Teus passos tu firmaste, sustentando o seu vigor. Profeta, tu me chamas, vem Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo o teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me chama, vê Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Séculos passaram, não passou porém tua voz. Me chama ainda hoje, te convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui.
Senhor, se tu me chamas, eu quero te seguir. O Senhor nos chama constantemente a podermos ouvir, meditar na palavra no qual Ele tem nos orientado a cada dia de nossa vida. O tema da pregação de hoje é o convite ao arrependimento e perdão. Eu passo a ler o texto de Mateus, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu ensinarei a vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com eles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Até aqui esta palavra. Certa vez, um homem trabalhou muitos anos no comércio. Começou cedo e dedicou todo o seu tempo em um empreendimento comercial. No auge da sua carreira e na capacidade produtiva, o empreendimento faliu. Ele era apenas um funcionário e ocupava o cargo de uma gerência de uma loja muito lucrativa, mas esta ruiu com as demais redes por causa da má gestão de toda uma equipe. Aos 40 anos de idade, este homem estava na rua. Era um homem prático. Logo cedo tivera boas chances de trabalho. Não se preocupou com uma formação, nem sequer o ensino médio concluíra. Como conseguir um emprego sem estudo? O currículo de trabalho era extenso, mas quem daria valor a isso? Afinal, ele fora gerente de uma empresa falida. Um novo começo não é fácil. Ele também não foi fácil para aqueles simples galileus. Tudo que eles sabiam fazer era pescar. E agora Jesus os chama para serem pescadores de homens. Como trabalhadores braçais, poderiam se tornar comunicadores? De onde viria o conhecimento, a persuasão, a retórica e a didática necessária? Jesus não lhes adianta uma resposta para essas questões. Ele apenas disse: sigam-me. O chamado de Jesus para o novo trabalho implica na entrega, na renúncia e fé. É preciso deixar tudo para trás, a fim de encarar uma nova pescaria ao lado de Jesus. A capacidade, os meios, as ferramentas, as técnicas seriam dadas ao longo do tempo por meio do Espírito Santo. Nenhuma preocupação é necessária. Desde o convite e chamado feito por Jesus a Simão, a André, a Tiago e a João, milhares ou milhões de pessoas já foram convidadas pelo Mestre para segui-lo. E ele continua nos chamando hoje. Que chamado é este? Segui-lo e viver com ele. Mas o que ele oferece ou pede de nós?
Segundo o texto, todos nós somos chamados para o arrependimento e para a fé. O centro da mensagem, tanto de João Batista como de Jesus, era a proximidade do reino de Deus, a manifestação do domínio soberano daquele que criou todas as coisas. Diante dessa iminente manifestação, exige-se o devido preparo para aguardar a chegada do reino. E a mensagem é clara: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé são fundamentais nesse chamado. Arrependimento é o quê? É o abandono ou o repúdio do pecado. Em nossos dias, o arrependimento nem sempre é devidamente compreendido. Fala-se em aceitar Jesus e crer, sem mostrar que o indivíduo precisa reconhecer seu pecado e deixá-lo. É preciso ficar claro que o arrependimento é o fundamento para a salvação. Vamos ver alguns pontos. Primeiro, o arrependimento envolve 3 aspectos. Primeiro, uma mudança de ideia em relação ao pecado, a Deus e a si próprio. Tomamos conhecimento de que vivíamos de maneira errada, dominada pela carne e pela nossa mente inclinada ao pecado. Ao ler a palavra de Deus, vamos conhecendo uma nova maneira de viver, resistindo ao pecado e conhecendo o amor de Deus e as suas bênçãos. Em segundo lugar, Deus cria em nós uma mudança de sentimento em relação ao pecado, tristezas pelo pecado e o desejo pelo perdão são aspectos de arrependimento. Você pode ver isso no Salmo 51, por exemplo. O pecado não nos traz mais alegria, mas sim tristeza, porque atrapalha a nossa vida espiritual e nossa comunhão com Deus e com o próximo. Em terceiro lugar, o arrependimento produz uma mudança em nossa disposição e vontade. Decidimos pela fé, pela gratidão e pela oportunidade que Deus nos deu de procurarmos crescer na fé e na obediência a Deus. Resumindo, o coração arrependido leva-nos a buscar o amor e a aceitação de Deus e ao desejo de crescer cada dia mais na fé, vencendo tentações, situações que antes aceitávamos como naturais, mas agora optamos em resistir o mal e a vencê-lo com a ajuda e direção de Deus em nossas vidas. O resultado é que vamos vendo a nossa vida sendo transformada cada vez mais. E o resultado disso é confiança, paz, felicidade, comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs na fé. Segundo ponto, a fé é o ato de apossar das promessas de Deus. A fé é uma forma de conhecimento, é um ato do nosso íntimo a voltar-se para Deus, assim como o arrependimento é o ato de nosso íntimo a voltar-se contra o pecado. A fé também envolve 3 aspectos. Em primeiro lugar, a fé inclui a crença na revelação de Deus, na natureza e nos fatos históricos narrados na Bíblia. A fé nunca é baseada em hipóteses, mas nas evidências que temos tanto na natureza como na palavra de Deus. Em segundo lugar, a fé age também em nossas emoções, trazendo alegria, paz, gratidão, confiança, segurança e ânimo em momentos difíceis. Em terceiro lugar, a fé leva ao arrependimento do nosso coração e a mente, à vontade de Deus
e a apropriação de Cristo como Salvador. Se o resultado do arrependimento leva a confiança, paz, felicidade, comunhão com Deus e com nossos irmãos na fé, a fé nos leva à certeza do cuidado de Deus conosco e de que estamos incluídos em seus planos, nos possibilitando a certeza da salvação e a participação do reino quando Jesus retornar. Hoje Jesus nos convida a segui-lo, a experimentar sua maravilhosa presença, nos limpando do nosso pecado, restaurando a nossa fé e possibilitando a certeza de que seremos transformados pelo agir em nossa vida. Seguir alguém é reconhecer que temos que aprender ou que queremos ser como aquele que seguimos. Assim como o filho segue o pai, o soldado segue o seu comandante, o aluno e o aprendiz seguem seu mestre, Jesus convida a nós a segui-lo e aprender dele e deixar-se transformar por ele. A grande diferença entre Jesus e as outras pessoas é que ao longo da nossa vida observamos e aprendemos com eles. É que Jesus é Deus. E a aceitação desse convite é a diferença entre a vida e a morte, entre a salvação em Cristo e a perdição. Em segundo lugar, Jesus hoje nos chama também para sermos pescadores de homens e mulheres. Jesus não inventou esse termo de ser pescadores de homens. Naquele tempo, os pescadores de homens descrevia filósofos e outros mestres que cativavam a mente dos homens pelo ensino e pela convicção. Jogavam as iscas em seus ensinamentos e fisgavam discípulos. Lendo João 21, de 1 a 3, podemos identificar que provavelmente 7 dos 12 discípulos eram pescadores. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Pensando bem, pescadores podem entender melhor de pescaria de gente do que outras pessoas. Afinal, precisam ser corajosos, aprender a trabalhar em equipe, ter paciência e energia, resistências às intempéries, e não podem se dar o luxo de desistir ou de brigar no barco no meio das dificuldades. Aceite este convite. Torne-se um pescador de homens e mulheres, crianças, jovens, idosos. O mar é muito grande e o trabalho é de vital importância. Por isso, permita Deus entrar no teu coração e mostrar a vontade dele a ti. Conheça o seu amor e o quanto ele te ama e ama também a todas as pessoas que ele criou. Deixe o amor dele entrar em teu coração e você verá tudo diferente. Nunca mais você verá as coisas como antes, porque de agora em diante verá tudo com os olhos da fé. O resultado é uma vida maravilhosa, onde o amor e o perdão e a fé e a gratidão, a santidade e a pureza de Deus vão estar ocupando o lugar das mágoas, das raivas, dos medos, dos traumas, da infelicidade e do sofrimento. Lutero diz que esta é uma troca maravilhosa. E deixe-se tornar um pescador de homens. Permita que a luz de Deus brilhe através e a partir de você. Aprenda a ser manso, humilde, amoroso,
compassivo como Jesus é. Fale de tua fé e de como Deus tem sido gracioso e poderoso na sua vida. O homem da história do início, ele trocou o comércio pela agricultura, o terno pelas roupas sujas de um colono, o computador pelas ferramentas. Foi preciso deixar tudo para trás para fazer um novo começo. E você? Quer experimentar um novo começo com Jesus? Que Deus nos abençoe. Amém. A oferta deste final de semana é uma oferta local. Você pode trazer seus dízimos e suas ofertas para os tesoureiros de suas comunidades. Convido-os, assim como estamos, a fazermos a oração final. Pai amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor nos ajuda constantemente a nos arrepender dos nossos pecados, a pedir perdão. E quando pedimos perdão de todo o coração, o Senhor nos perdoa. Por isso somos gratos a Ti, pois nosso coração fica leve quando sentimos o Teu perdão. Ajude-nos, ó Deus, a permanecermos firmes nesta caminhada rumo à eternidade. Que Teu Espírito Santo nos conduza neste caminho da fé, neste caminho da salvação, que a gente não possa desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que possamos seguir o rumo à eternidade. Quantas coisas têm atrapalhado a nossa vida, como família, como comunidade, mas graças a Ti o Senhor nos dá a vida e estamos aqui. Colocamos diante do Senhor tantas pessoas enlutadas. Colocamos diante do Senhor para que elas não desanimem, mas continuem firmes no Senhor, pois aqui neste mundo a nossa vida é passageira, pois viveremos a eternidade juntos lá no céu. Assim, ó Pai amado, abençoe a todas as pessoas que estão de recuperação, estão ainda hospitalizadas, estão acamados em seus leitos. Seu Deus esteja abençoando e os fortalecendo a cada dia. Obrigado, Deus, pela vida do seu Aldo, lá de Morro Redondo, que ele já está bem melhor, graças a Ti. Obrigado, Deus, pela vida dele e pela vida de tantas pessoas que já melhoraram em seus tratamentos e as que estão ainda em tratamento, que seu Deus esteja as abençoando e as fortalecendo. Agradecemos a Ti pela chuva tão maravilhosa aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Amambá especialmente. Obrigado a Deus, porque o Senhor também tem nos abençoado com chuvas de bênçãos. Assim, ó Deus amado, os outros pedidos que nós temos em nossos corações, que nós possamos colocar na oração que Teu próprio Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido-os a ouvir ou a cantar juntos: chuvas de bênçãos teremos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus.
rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Dos pecadores indignos, graças os céus obterão. Chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Queremos receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre o teu rosto e vos dê a paz. Amém. Que possamos viver e permanecer cada dia mais sendo agraciados pelo perdão e pela misericórdia de Deus em nossa vida. Amém.